Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Luz do Saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Relite Veículos, acelerando o seu sonho. Brisanet, levando o mundo até você. Aniversário Mateus, um show de economia pra você. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estou recebendo aqui no estúdio o nosso amigo Cedric Fernandes e vamos falar sobre varíola dos macacos, não é isso, Cedric? Seja bem-vindo, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alistene, boa tarde a todos os nossos telespectadores. A gente notificou, né, e positivou o primeiro caso. O estado do Ceará, a gente já tem cerca de 300 casos positivos, 900 em investigação. Ontem saiu a notícia que tem um óbito suspeito em Crateús, né? O Sertão Central apareceu agora outros casos, Pedra Branca, Choró. Tem outros em investigação em outras cidades, né? O mundo já tinha apresentado casos, o Brasil já chega a cerca de 9 mil casos, o Ceará já passando de 300 casos, e a gente sabia que mais cedo ou mais tarde iria aparecer. Quixeramobim hoje é uma cidade grande, de muito movimento, muito fluxo, então a gente já presumia, tanto que já estava se preparando para isso, treinando as equipes, conversando com toda a nossa equipe, toda a nossa rede de saúde, exatamente para saber como lidar, como tratar e como cuidar, caso viesse a aparecer algum caso, alguma situação para que a gente pudesse atender. A última terça-feira, o paciente foi a terça-feira da semana, está com 15 dias, foi à unidade de saúde, pronto atendimento, a nossa UPA, e chegando lá, a equipe de saúde entrou em contato com a gente da epidemiologia para ajudar nos trâmites. Foi feita notificação, foi feita coleta, e quando foi no domingo à noite, o pessoal do estado entrou em contato, que tinha sido o primeiro caso positivo, para entender como estava. A gente já vinha em contato com o paciente, por sinal, também agradecer, e eu acho que isso vai ser importante, né? O paciente muito solícito, entendedor do seu processo, ficou em isolamento, continua em isolamento domiciliar, né? Porque a fonte de transmissão é o contato pessoa a pessoa, então assim, ele está isolado, está acompanhado, o paciente está bem, não teve grandes problemas, apresentou febre simples, as erupções cutâneas, as lesões, e já na próxima semana, já segunda-feira agora, já sai de isolamento. Bom, já a gente tem mantido contato, as lesões já estão em franca cicatrização, em franca recuperação o paciente, né? E a gente está preparando a rede para que a gente possa estar preparado para caso outros casos venham a aparecer. Ô Cedric, quando um vírus como esse começa a se espalhar, e a gente tem um registro aqui em Quixeramobim, todo mundo fica curioso, querendo saber quem é, de que é, como é, por que é, mas também certas informações que também não precisam ser divulgadas, não devem ser divulgadas, até mesmo para garantir a integridade da pessoa, né? É até uma questão ética, né? Exatamente. Nós, enquanto profissionais de saúde, a importante é que o paciente foi muito solícito, sem tudo que a gente pediu, tudo que a gente recomendou. Mas é possível identificar se ele pegou aqui ou se ele veio com a doença? Muito provavelmente ele teve contato com alguém em outro município. Chegando aqui, logo 2, 3 dias ele disse que apresentou os sintomas, já ficou recluso, só saiu para procurar atendimento. Então a gente vem nessa conversa com ele e é muito pouco provável que ele tenha tido contato com outra pessoa, até para que ele levou atestado, disse que não teve problema nenhum no trabalho, está isolado desde então, né? O isolamento é um isolamento longo, 21 dias. A gente viu os problemas que a gente teve com relação à Covid, pessoas com 10 dias, 14 dias, que era o isolamento do Covid, e a gente via a dificuldade de fazer essas pessoas se isolarem, né? Então, assim, a gente vai precisar muito dessa parceria com a população. Suspeito, caso confirmado, a gente vai ter que ter essa ajuda com relação ao isolamento, porque é um isolamento, de certa forma, longo. 21 dias é quase um mês, né?
quem trabalha, quem tem seus afazeres, sua família, a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas a gente precisa, por outro lado, também dessa parceria, dessa ajuda, para evitar a possibilidade de surto do município, alguma coisa assim. Cedric, quais são as principais, vamos dizer assim, sintomatologias, né? Os sintomas assim, vamos lá, dessa doença? Uma das coisas que a gente quer tirar é o nome varíola dos macacos, porque estavam matando indiscriminadamente macaco achando que ele era o transmissor. Ele é mais um igual a gente que adoece também, né? Então as fontes de transmissão dos animais são animais silvestres, nem tanto macaco, nada disso, são roedores, alguns outros animais que em contato com seres humanos próximos, que moravam próximo às florestas ou através de caça, acabavam desenvolvendo a doença. O que a gente via isso na África, a doença, o primeiro caso foi em 1970, a gente via que tinha casos esporádicos mais na África, e aí esse ano de 2022 a gente vê a disseminação, começou na Europa, Inglaterra, os países europeus, a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e depois chegou ao Brasil, como era de se esperar, né? Os sintomas, de maneira geral, febre, dor no corpo, os sintomas de uma gripe, e aí que depois de 3 a 5 dias dos sintomas dessa gripe, começam lesões na pele. Essas lesões na pele, elas são geralmente, formam aquelas bolinhas como se fosse uma queimadura, com líquido dentro, que a gente chama de secreção. Depois essa secreção e esse líquido, ele vira uma crosta, vira aquela casquinha da ferida, como popularmente é conhecido. E aí depois essa casca cai e tem a cicatrização. É aí que a gente pode dizer que o paciente está curado. Ainda durante todo o processo da formação da lesão, da bolha, da secreção e ainda com a casquinha da ferida, o paciente pode transmitir ainda. Então, durante todo esse processo da lesão, ele tem que estar em isolamento, por causa que ele pode ser uma fonte de transmissão toda a vida durante o processo da doença que ainda tiver a ferida. Se não tiver cicatrização, ainda tem transmissão. Ainda tem transmissão. Justamente esse é o grande diferencial em relação ao Covid, né? Porque essas feridas, e isso acabou preocupando cada vez mais o pessoal que estava ansioso por informações acerca da doença, né? Acerca desse vírus. Então, uma das principais fontes de transmissão justamente são as feridas. A principal fonte de transmissão é contato através de gotículas. A pessoa contaminada, ao falar, ao tossir, a gente lança pequenas gotículas de saliva e essa é uma das fontes de transmissão. Assim como o Covid. Mas o Covid era por aerosol. Era o ar que eu solto levava. Então é mais transmissível. Tá. As gotículas é menos transmissível. Por quê? Porque a gotícula é pesada e ela fica pouco tempo no ambiente, rapidamente vai para o solo, rapidamente vai para a bancada, rapidamente vai para lençol, para a toalha. Então, uma das fontes de evitar a transmissão é não ter contato com roupa, com material íntimo e próprio do uso individual. Contato de pessoa a pessoa através da pele, lesão. As lesões contaminadas em contato com as pessoas podia ter da mãe para o filho na gestação, e o contato com animais que porventura estejam contaminados, os animais também apresentam as feridas. Como os animais têm pelos, muitas vezes a gente não vê essas feridas. Então, alguns animais também podem desenvolver a doença e a gente, ao contato com ele, vinha desenvolver. Então, gotícula, contato de pessoa a pessoa, a mãe para o bebê durante a gestação e contato com algum animal contaminado, as fontes de transmissão. Gotícula é um pouco menos perigoso do que o do Covid, que era aerosol, porque rapidamente ela vai para o solo, não fica muito em contaminação. Então, assim, é aqueles contatos mais íntimos, quando assim, mas mesmo assim a gente tem que tentar evitar agora no momento aglomeração. Se eu precisar ir para uma aglomeração, usa máscara. Pessoal, principalmente que vai trabalhar com atendimento, volta a usar máscara. Era isso que eu queria perguntar, Cedric. Essas medidas de segurança que a gente se acostumou com a Covid, como, por exemplo, o uso do álcool, sim, o uso da máscara, importantíssimo, higienização das mãos, isso é fundamental também para ele? Continua sendo fundamental, né? Ele 97% dos casos que a gente tem visto na literatura são casos leves, que não precisam de internação, que vai tratar com isolamento domiciliar, mas pode ter casos graves. Então, se pode ter casos graves, o que é a melhor forma de eu fazer? Tentar me tratar, me cuidar para que eu não venha a desenvolver a doença. Então,
que é que vai ser importante novamente? O que é que volta a ser importante? Se eu for precisar de aglomerações, uso de máscara. Quem vai trabalhar o contato com pessoas que precisa receber, que precisa atender, que vai ter aquele contato próximo, uso de máscara novamente, o contato das mãos, né? A limpeza de bancadas, a limpeza de uso de produtos que são de trato comum de muitas pessoas, né? A questão do cuidado de forma geral. Né? Então, são pequenos cuidados que a gente pode ter no dia a dia. Se eu estou suspeito, procura a unidade de saúde, tenta atendimento, para tentar o isolamento da melhor forma, da maneira possível, para evitar que eu tenha contato com outras pessoas. Se eu estou com suspeita, se eu estou vendo lesão, tenta usar uma roupa que cubra essa lesão, porque se eu não tiver contato da lesão com outra pessoa, muito pouco provável que eu transmita. Então, assim, são pequenas situações que a gente pode fazer e amenizar a possibilidade de surto no município. Ô, Cedric, coça? Coça. Dói. Né? O que a literatura diz é que é prurido, né, no nome científico, muita dor, diferente do nosso paciente. Eu estava acompanhando, ele não relatou dor, né? Mas o que a literatura diz é que o relato de dor, tanto que a grande maioria do que a gente vê nos livros e no que a gente tem visto no atendimento aos pacientes em outras realidades, é que muitos pacientes se internando não por causa da doença em si. Deixa eu só liberar aqui a rádio. Você que está me ouvindo pela Rádio Canudos e pela Rádio Campanhal, você vai ficar agora com horário eleitoral gratuito e a gente continua o nosso papo aqui na Sertão TV com o Cedric Fernandes. Muito bem, vamos seguindo, Cedric, vamos lá. A gente viu na literatura, em alguns casos, pacientes que se internavam porque tinham lesões na boca e aí não conseguiam se alimentar, não conseguiam beber água, acabava desidratando, tinha que se internar. Não pela doença, pelo problema secundário. Né? Então, algumas coisas que a gente tem visto, né? A gente teve um caso, a gente está acompanhando, já teve um outro paciente que relatou sintomatologia, uma criança de 10 anos, mas a gente está vivendo também no estado do Ceará alguns surtos de varicela, que é a catapora, Lavras da Mangabeira, Sobral. Então, assim, não é só o monkeypox que vai dar essas feridas da pele. Então, assim, procurou um posto, procurou um profissional. Apareceu um sintoma desse, procura o posto, porque aí o profissional vai ter aquele cuidado de investigar, de fazer uma anamnese, um cuidado, e vai ver do que é mais, porque pode ser varicela, pode ser herpes, pode ser algumas outras doenças que também dão infecções de pele. O exame para identificar o monkeypox, ele é feito onde? Aqui mesmo? Aqui como é que mesmo. Que tipo de exame é esse? A gente faz a coleta, pega um suavezinho, em vez de coletar no nariz, que a gente fez muito, na própria lesão a gente vai fazer a coleta daquela secreção, e aqueles que têm crosta, a gente vai tirar a crosta e mandar para avaliação no LACEN. Então, já fez um caso, a gente está preparado, o município já comprou o material, para caso necessário, apareçam outros casos, a gente tem o material para coletar, para coletar e envia para o LACEN. Né? Já fez treinamento, a gente já fez treinamento na UPA, fez treinamento do Pontes Neto, fez treinamento com os profissionais da atenção primária, os médicos, enfermeiros, dentistas, até para que a gente dê uma resposta de melhor condição à população. Lembrando, porque assim, essa semana mesmo eu já recebi ligações, fui no posto, e o médico nem pediu o exame. É muito parecido com outras doenças, né? E o profissional, ele tem esse cuidado, né? Ele vai ter essa diferenciação. Muitos casos estão muito parecidos com catapora, que a gente sempre teve, que também aparece essa febre, as feridinhas na pele, né? Então, assim, procura um profissional, procura alguém da saúde para que a gente possa fazer também esse diagnóstico diferencial. Ô, Cedric, como é que está a preocupação de vocês? O primeiro caso foi registrado e a gente sabe que vai começar a aparecer mais, impreterivelmente, né? A gente viu como chegou no Brasil, isso vai chegando mais no estado do Ceará, os municípios, as pessoas circulam muito, enfim. Então, naturalmente, essa doença vai começar a ser registrada um pouco mais, é tanto que vocês já estão se preparando, caso aconteça isso. E aí vai muito da consciência de quem está nos assistindo também, né? De identificar e de cumprir esse isolamento para evitar essa circulação, né? Porque se muita gente adoece disso, fica mais complicado de você atuar, né? Exatamente. A gente não quer isso que a gente está fazendo, indo nas áreas, conversando com as pessoas, fazendo palestra, indo nas escolas, conversando com algumas pessoas, porque a grande importância disso é a gente não ter surtos a grande caso.
Casos a gente vai ter, impreterivelmente. A gente é uma cidade grande, com muito movimento, e a gente não vive isolado do mundo, né? Então, muito provavelmente a gente sabia que casos iriam chegar. Então, o que é importante agora nesse momento, a gente convocar, conversar com a população, caso apareça sintoma, procura, porque aí a gente vai ter o conhecimento de não é suspeito, eu vou suspeitar, eu vou pedir isolamento, vou pedir os exames, vou fazer o tratamento adequado. Eu não tenho um tratamento específico para a doença, igual como o Covid, eu não tinha um remédio que eu curasse o Covid. Na monkeypox também é a mesma coisa, como tantas outras doenças virais. Eu tenho um tratamento para os sintomas. Febre, eu uso o remédio para os sintomas. Para dor, eu uso o remédio para dor. E até para a gente poder dar um melhor conforto a esse paciente, né? Uma melhor orientação. Então, o que a gente pede agora à população é: suspeita, alguma coisa parecida com o que eu estou falando aqui, procura a unidade de saúde, um profissional capacitado vai atender e vai dar devida direcionamento da melhor forma possível. Eu acho que a pandemia nos ensinou a gente aprender a ter cuidado com as coisas, sabe, Cedric? Sim. Eu acho que esse pode ser um enfrentamento dessa doença pela experiência que a gente passou. Vai ser mais tranquilo, esperamos. Imagino que sim. E até mesmo a gente está vendo no Brasil os números, claro, sendo registrados, aumentando cada vez mais, claro, mas isso não. Quantas pessoas vivem no Brasil, moram no Brasil e a circulação de gente aqui nesse país. Naturalmente que isso acontecendo, mas a gente não está vendo aquela mesma coisa que aconteceu com a Covid, né? Até mesmo porque essa é uma doença que, se bem identificada, ela consegue ser controlada com rapidez, isolada e a fazer com que o vírus não circule. Eu acho que o mais importante de tudo isso é tentar evitar esses surtos, né? A gente se preocupa porque tem casos graves dela, né? 3% é pouco, mas tem casos graves. Então, se tem casos graves, a gente tem que informar a nossa população, porque ela leva a óbito. No Brasil teve 2 óbitos já, pacientes imunocomprometidos, com comorbidades, que como tantas outras doenças, se eu pego, é mais provável propício, que eu venha a ter complicações. E ela é do mesmo jeito. Nós já temos um caso suspeito de óbito no Ceará, saiu até ontem, no município de Crateús. Então, assim, a nossa preocupação é essa: procura um profissional, né? Procura alguém que possa te dar uma orientação, uma melhor orientação, um melhor cuidado, um melhor controle de como fazer com relação à doença, né? E que eu acho que é isso que é o importante do momento. Não precisa de pânico, né? A gente não vai ter superlotação de hospital como Covid, porque a gente viu até hoje a hospitalização por monkeypox é pequena, né? Mas que se a gente não tiver o cuidado, muito provavelmente a gente vai aumentar esse ciclo, e aí vai chegar as pessoas que, se pegarem, pode ter problemas graves. Então é isso que a gente tenta. Descobre, isola e tenta quebrar a cadeia de transmissão para que a gente não venha chegar em pessoas que, se chegarem a ter, vão ter problemas graves. Ontem a gente abriu uma caixinha de perguntas aqui no nosso Zap das emissoras, e uma das perguntas mais solicitadas dos nossos ouvintes e telespectadores era: assim como na Covid, eu posso chegar no posto de saúde e solicitar um exame? Ou não é necessário? Não é necessário. Precisa pela orientação médica? Orientação médica. O médico suspeitando, ou o profissional da enfermagem suspeitando, vão solicitar. Até porque, como eu disse, tem outras doenças que é diagnóstico diferencial. Sífilis, herpes, catapora, que é muito parecido, e aí o médico vai ter que avaliar, vai ter que ver e determina se é ou não suspeito de monkeypox. Automedicação, Cedric? Em caso nenhum. Em nenhuma doença, a automedicação ela é indicada. Mas começou a aparecer ferida, aí tem na minha casa um remédio que passa... Procura o posto. Até porque a orientação para as feridas é só limpeza com água e sabão. Não tem outra coisa, pomada, gel, nada em cima das feridas. É só limpeza com água e sabão para evitar a contaminação cruzada. Somente. Geralmente a gente tem ferida, aí o povo no sertão chama de: não pode comer carne de porco, não pode comer não sei o quê. Nada dessas orientações. A questão é o isolamento, cuidado com as roupas íntimas, cuidado com o uso de individual para que outras pessoas não venham usar, a limpeza e desinfecção das feridas com água e sabão, e o isolamento. Por quê? Porque eu posso transmitir para outras pessoas. Ela é facilmente transmissível. Nada de cuidados cuidado com a alimentação de forma geral, para tudo, para a vida. Né? Porque faz parte da vida. Vai deixar de se alimentar. Não, de forma alguma. Com carne de porco, nada disso. A gente pode ter e deve ter os cuidados
com relação à alimentação para a vida. E aí, lógico, como toda doença, muita hidratação, muita boa alimentação, um bom repouso. E aí é importante a gente estar falando aqui também que os casos vão precisar de atestados, das pessoas que trabalham. Infelizmente... São 21 dias, 21 dias. É chão, viu? É muito tempo. Porque o período de incubação dela é em média de 16 dias, mas já viu na literatura que pode chegar a 19, 20 dias. Então já está fechado o período de isolamento de 21 dias. Né? Eu sei que para quem produz, para quem tem sua empresa, seu comércio, você ficar sem um funcionário 21 dias é complicado, mas eu acho que nesse momento é importante porque a gente, né, impede problemas maiores no futuro. Tem vacina já sendo preparada, Cedric? Nós temos a vacina da varíola humana, que a varíola humana foi erradicada no mundo em 82, e aí a varíola humana, já se viu, a vacina da varíola humana dá uma resposta de cerca de 85% de efetividade. O governo brasileiro está comprando dos Estados Unidos cerca de 50 a 100 mil doses, que muito provavelmente vai ser feito para os profissionais de saúde, para estarem imunizados para poder atuar, e de alguns grupos de imunocomprometidos. Algumas doenças específicas, essas pessoas vão ser vacinadas. Por quê? Porque se elas pegarem, são geralmente os casos mais graves. Então aí está sendo feita essa avaliação com relação à vacinação. Há possibilidade de eu pegar a monkeypox e a Covid ao mesmo tempo? Um caso que foi relatado no Rio de Janeiro, paciente HIV, Covid e monkeypox junto. Eu fazia a lei da queda do coice. Deus te livre, de verdade. Teve um caso que foi relatado um dessas, a gente faz parte de muitos grupos, né? Acaba, como a gente trabalha aqui no Sertão Central, a gente acaba trabalhando em muitos grupos do Estado de controle e vigilância de epidemiologia, e aí esse caso foi relatado no Rio de Janeiro, mas sobreviveu. Né? Bem tratado, bem cuidado, bem acompanhado, o paciente sobreviveu, mas ele teve os 3 juntos. A gente não sabe ainda se eu pegando eu crio resistência ou imunidade, não se tem ainda na literatura, e infelizmente tem se dito e tem se mostrado alguns casos até de abortos. Gestantes que infelizmente tiveram contato com o vírus e desenvolveram a doença e infelizmente abortaram. Né? Então é preciso muito cuidado, né, gente? Muita cautela, muito cuidado. Informações importantes que o Cedric vem nos passando aqui para nos orientar e tirar essas dúvidas. E a gente estava precisando mesmo ouvir essa palavra, porque é justamente para a gente não ficar nessa com dúvidas acerca da doença. É no achismo, né? Eu acho que o achismo e com medo também, viu, Cedric? Porque quando a gente vê essas imagens na internet por aí, das notícias são divulgadas, bem muito de corpo papocado, ferida, não sei o que, isso... Alguns meios, mexe com a gente também, cara. Mas eles têm alguns meios, parece que procuram aquelas feridas, né? mais escabrosas, dos casos mais extremos. E não é bem aquilo. Né? Depois eu posso lhe mostrar aqui as fotos de alguns pacientes que eu já tive contato. Não parece nada com que algumas coisas têm apresentado. Né? A gente tem Deixa cicatriz as feridas? Igual como uma espinha, às vezes, não fica aquela marquinha do mesmo jeito. Né? Então, assim, sai em qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo. E o pior, o que a literatura mostra, pode ser uma única, eu posso suspeitar. Uma única feridinha no corpo eu posso suspeitar em qualquer parte. Quem tem diabetes não é um agravante? Assim, toda doença crônica é um agravante para tantas outras doenças, não especificamente monkeypox. Porque quem tem ferida e tem diabetes tem mais dificuldade de sarar, né? De cicatrização. E é isso que a gente tem que ter falado. Então, assim, cuidado, porque não é qualquer coisa. Eu estou trabalhando, né? Eu trabalho, vamos dizer, com construção. Às vezes eu me arranho, às vezes, né? Eu me queimo. Um potó, é uma coisa? Cria uma papoquinha. Eu vou... Aquilo ali é monkeypox? Não. Né? Ele vem com uma ferida, ele vem com febre, ele vem com moleza, né? Aquele mal-estar de forma geral que as febres dão. Então, assim, é isso que a gente está pedindo à população. Não é aquele pânico de qualquer coisa, de qualquer situação você procurar. Então, assim, se eu venho, não tinha nada, de repente eu me vejo 2, 3 dias molezinho e tal, e começa a aparecer alguma coisa do corpo, aí sim. Então é algo que eu preciso... Algo que eu preciso, de verdade, ir atrás. As redes particulares de clínicas de exames estão autorizadas a fazer esses testes? Sim. Já existe na rede municipal? Eu juro que eu não sei, da nossa, eu não sei se já tem alguém fazendo. Mas o que o Ministério da Saúde
solicita, e quando ele lança normativas, passa a ser lei, é que se fizerem na rede particular, tem que notificar os entes públicos para a gente ficar sabendo dos casos. Até mesmo para ter o controle. Exatamente. Eu não sei te dizer se tem alguém já fazendo, mas que eles já estão orientados, porque eles também têm que seguir notas nacionais da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, e a Anvisa já liberou notas que, se fizerem, eles têm que informar os entes públicos. Perfeitamente. Cedric, mais alguma coisa? Assim, eu acho que um grande passo nesse momento é, se eu suspeitei, procura uma unidade de saúde, né? Não precisa de pânico, não precisa de grandes alardes, procura alguém, procura um posto, procura a UPA, que a equipe está preparada para receber, exatamente para a gente isolar e tentar diminuir a possibilidade de surto de grandes transmissões no município. Perfeitamente. Cedric, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu estou às ordens. Informações esclarecedoras, importantíssimas, prestação de serviço realmente na veia para a nossa comunidade. Sempre que a gente precisar, vamos lhe acionar por aqui, viu? Estou às ordens. Já disse no telefone, já tinha dito em off, que o que a gente precisar, o que a gente puder trazer para a população, que eu acho que é importante. E se eu tiver de dúvida, aparecer por aqui, eu vou lhe perguntar com toda certeza. Fica à vontade, viu?